O bate-papo de hoje vai até Florianópolis. Nós vamos conversar com a psicóloga e terapeuta sexual Jocelaine, e ela vai nos ensinar a desbloquear 4 chaves da libido. Então, seja bem-vinda, tudo bem? Olá, Rosane, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui participando desse bate-papo, e trazendo esse tema que é tão importante para nós mulheres. Exatamente, né? Parece que tem muitas mulheres que não dão tanta importância para isso. Mas então, como que tu pode auxiliar as mulheres a despertar para essa libido, a desbloquear? Então, eu começo com a questão da mulher de trabalhar aí o autoconhecimento, né? E a permissão, porque muitas vezes a gente veio de um contexto em que a sexualidade era algo proibido, era tabu, né? Então, a gente deve se permitir sentir prazer tanto na vida quanto na cama, que muitas mulheres não se permitem isso. Então, eu começo desmistificando aí esses tabus e trabalhando o autoconhecimento, e aí abrange várias coisas que a gente vai trazer aí nessas 4 chaves para desbloquear a libido, né, essa potência feminina. Qual a primeira chave? Então, vamos direto assim para aprender. Então, a primeira, no meu ver, é se permitir, né, como eu já falei, é a gente olhar de uma forma diferente. Eu trago a questão, principalmente, de se permitir mudar, né, de se permitir mudar a visão aí, ampliar um pouco isso que a gente conhece, né, sair da zona de conforto, digamos, do que a gente aprendeu sobre sexualidade, sobre o feminino, sobre o ser mulher, sobre o que pode, o que não pode. Então, essa coisa de se permitir mudar isso e se abrir para novas possibilidades. Então, a questão da permissão é bem importante, porque muitas vezes a gente não se permite, por tudo que a gente aprendeu, que é feio, que é pecado, né, que a mulher tem que ser a bela recatada do lar, essas questões todas, e muitas vezes as mulheres acabam não se permitindo sentir mesmo pequenos prazeres no dia a dia. Então, o que eu venho trabalhando com mulheres, eu estou agora pela segunda vez com uma jornada de 21 dias no WhatsApp, que a gente está trabalhando aí com o tema de redescobrir o prazer de ser mulher, e a gente trabalha para pequenos prazeres, tipo, comer sentindo o gosto daquela comida, degustando, né, contemplar o belo, contemplar uma flor, sentir o cheiro, essa coisa de começar a expandir os sentidos que muitas vezes a gente no dia a dia não faz, porque a gente está sempre focada em fazer pelo outro, em cuidar do outro, cuidar da casa, do trabalho, e acaba esquecendo de si. E eu digo que uma chave essencial para que a mulher consiga ter prazer na cama é ela conseguir ter esses prazeres, esses pequenos prazeres no dia a dia, essa questão de, após o banho, passar um creme no corpo, sentindo, né, coisas pequenas, coisas básicas que muitas vezes a gente não se permite. Então, para mim, a primeira chave é a permissão. Olha que interessante. E por que será que tem muitas mulheres que não se permitem ainda se tocar, se conhecer, aguçar os seus sentidos, na tua percepção? Bom, o que eu percebo, ah, eu tenho trabalhado também essa questão o primeiro livro que eu escrevi, eu falei sobre os impactos da religiosidade tóxica na sexualidade feminina, né? E aí as religiões patriarcais, como a maioria das religiões, né, que a gente que tem muitos seguidores, vem dessa questão de tirar esse poder da mulher, né, e dizer que a sexualidade não é bom, enfim, de limitar isso, e aí acaba se afastando do corpo. Essa questão de não poder olhar para o corpo, porque é sujo, né? Aí tem partes do corpo que são proibidas. Muitas mulheres acabam não conhecendo o seu próprio corpo, não conseguindo se tocar, porque é como se fosse algo proibido, algo feio. Então, vem muito desses tabus que a sociedade carrega e que impõe sobre a mulher do que pode, o que não pode, né? Vem muito disso e também essa questão de que tem que estar sempre fazendo algo. Parece que quando tu está fazendo algo por si mesma, parece que é errado, parece que é feio, né? Que tu está deixando de cuidar da casa, do marido, dos filhos, do trabalho.
E aí a sociedade enche de coisas, né? Muitas cobranças, a gente tem que ser excelente profissional, tem que ser uma excelente mãe, uma excelente esposa, tem que estar sempre arrumada, e acaba que a gente não dá conta de tudo isso, né? Então, e aí tu não tem nem tempo para se passar um creme todos os dias, porque tu está sempre com muitas coisas para fazer, né? Então, são várias questões aí que estão envolvidas, né? Interessante. Daí tu está falando de ter um autocuidado e reservar um espaço do dia para isso, para a mulher não se distanciar de si mesma, com o passar do tempo, e se tornar uma pessoa totalmente reconhecível. Não é, Jocelaine? Sim. Uhum. Sim, E como... Desculpa, pode falar. Não, é bem isso, a pessoa acaba se afastando de si mesma, né, e se perdendo de si nessa coisa de todas as funções do dia a dia, é bem isso que acaba acontecendo, e é isso que eu quero que as mulheres resgatem, que eu trabalho para que elas resgatem. Tá, e o que seria a segunda chave, então? A segunda chave, no meu ver, aí é o autoconhecimento, né, que é a mulher se aprofundar num processo de autoconhecimento, de se olhar mesmo, tanto fisicamente quanto internamente. E aí no autoconhecimento entra acolher as emoções, aprender a lidar com as emoções, né, aprender a lidar com o que acontece que eu me sinto mal, que eu me sinto triste, o que me deixa feliz, o que me deixa com raiva, do que eu tenho medo, né? Então, saber olhar para essas emoções que fazem parte e acolher elas, e aí no processo de autoconhecimento entra essa coisa de olhar também para as nossas sombras, né? Que muitas vezes, e muitas mulheres têm questões, por exemplo, já passaram por abuso, por traumas, né, na área da sexualidade, ou outros traumas que acabam travando muitas coisas na vida sexual e na vida de maneira geral, e aí é difícil, às vezes, ter a coragem, a ousadia de olhar para isso. A gente quer fingir que não aconteceu muitas coisas na nossa vida, né? A gente tem essa questão de fingir que está tudo bem, quando na verdade não está. E aí, enquanto a gente vai fingindo que está tudo bem, a gente perde a oportunidade de ir além, de realmente de acessar tudo que a gente é. Porque enquanto eu estou escondendo as minhas sombras, eu também estou escondendo a minha luz, de certa forma. Então, o autoconhecimento é um processo essencial, né? Você também é psicóloga, então sabe da questão do autoconhecimento, ele é essencial para tudo na vida. E na sexualidade não deixa de ser. Então, eu incentivo as mulheres a se conhecer tanto internamente, né, de conhecer as suas emoções, saber o que gosta, o que não gosta, o que faz ficar, enfim, né? E também externamente, de pegar um espelhinho e se olhar a vulva, ver como é que é, né, sentir o cheiro, sentir o gosto, enfim, de conhecer, porque isso é essencial para o prazer e também para a saúde. Né? Até tem uma questão que sempre no Outubro Rosa eu acabo trabalhando, e hoje é outubro ainda, que há uns anos atrás eu trabalhava em um município, e a gente fez algumas rodas de conversa com mulheres, e a maioria das mulheres eram mulheres mais assim de meia idade, e teve uma que ela comentou que ela ficou sabendo de um câncer de mama, e ela teve a possibilidade de trabalhar, de ir para o médico e tratar, e ela estava em remissão na época, porque o namorado dela, que então ela era, não sei se ela era viúva ou divorciada, enfim, mas ela teve um namorado, e ele percebeu que tinha uma coisa estranha na mama dela, que ela não tinha percebido. Então, para ver o nível que a gente chega de não poder se tocar, não poder se olhar, a ponto de a mulher não perceber, o parceiro perceber, sendo que o corpo é dela. Então, é uma coisa que eu sempre falo para ela, você tem que perceber, né? Você tem que saber mais do teu corpo do que o outro. Essa questão de ser, muitas vezes as pessoas acabam responsabilizando o outro pelo seu prazer. Né? Não, a gente tem que saber mais do nosso corpo para poder comunicar para o outro o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Então, tanto o autoconhecimento íntimo é essencial, tanto para o prazer, que também é saúde, e também para a saúde, né? Como um todo. Não, com certeza. Todo mês a mulher deveria fazer esse autoexame para ver como que está as suas mamas, se ela nota algo diferente,
Mas realmente essa é uma dificuldade, muitas vezes por medo de descobrir algo e não saber o que fazer, ou como lidar com essa situação. Então, é toda uma questão de educar essa Sim. mulher para esse autoexame mensal. Mas muito bem, vamos então para a terceira chave. Qual seria? Então, a terceira chave, aí entra o amor próprio, né? Entra essa questão aí da mulher então tá trabalhando no autoconhecimento para se amar. E eu gosto muito de usar o termo autocompaixão, porque muitas vezes a gente utiliza o termo autoestima e acaba ligando ele muito à aparência. Então, eu só vou me amar quando eu tô bem, quando eu estou bem vestida, quando eu estou bem arrumada, quando eu fui para o salão e fiz um tratamento capilar, fiz, né, alguma coisa diferente, mas a autocompaixão é a gente se amar no dia a dia, mesmo naqueles momentos que a gente não está bem, né? Então, uma coisa que eu sempre levo para as mulheres é essa importância de se acolher, mesmo quando as coisas não estão bem. E aí eu sempre atrelo ao autoconhecimento, porque eu sempre digo que a gente não ama, não existe amor à primeira vista, que existe a paixão à primeira vista, né? Tu lá se apaixonou por alguém, mas aquilo ali é fogo de palha, logo passa. Agora, o amor é algo que se constrói, né? Quando tu vai conhecendo a pessoa, tu vai construindo esse amor, essa relação. E aí consigo mesma também é assim, conforme a gente vai se conhecendo, a gente vai começando a se amar mais, a gostar mais de si, a se acolher, mesmo nos momentos que não está bem. Então, de olhar para isso, né, e ter esse autocuidado, que o que leva a gente a, o amor, né, é um verbo, é uma ação. Então, é eu fazer atos para que eu me ame. Tem uma coisa que é bem importante, que a gente, é bem conhecido o livro As Cinco Linguagens do Amor, que ele Ah, trabalha as linguagens do amor com o outro, né? Tem até para as crianças, e eu gosto de levar para as mulheres essa importância da gente reconhecer as nossas linguagens do amor e da gente aplicar com a gente. Então, se eu gosto, por exemplo, de ouvir elogios, e eu sinto falta que alguém me elogie, então eu mesma posso suprir essa necessidade, eu mesma posso me olhar no espelho, me elogiar, né, e falar coisas que eu gostaria que alguém falasse para mim, que talvez o outro ainda não reconhece, mas de trazer isso, né, tempo de qualidade, pode dar um tempo de qualidade comigo mesma, para me tocar, para me sentir, para ficar sem fazer nada, né, mas só concentrada em si, um momento de presença, uma meditação, enfim, e também eu gosto de presente, vou me presentear com algo simples, né, então, formas de trabalhar aí esse amor. Gosto de toque, tenho necessidade de toque. A gente pode se tocar, pode se abraçar, pode, né, passar um creme, um óleo, se tocando. Então, é ir trabalhando no dia a dia atos de amor próprio. E se acolhendo mesmo quando parece que não, quando não está bem, né? Nesse sentido de... E, e outra questão também que eu gosto de trabalhar é que o amor próprio, ele não é egoísmo, né? Na verdade, é uma forma de altruísmo, porque se eu me acolho, se eu me amo, se eu tenho compaixão por mim, e quando acontece alguma coisa, eu me acolho, eu não fico me xingando e, né, me depreciando, automaticamente eu vou conseguir olhar para o outro também, para a vulnerabilidade do outro com mais amor, com mais carinho, e cuidar melhor do outro, né? Então, tem que começar por dentro, porque o que acontece muitas vezes com muitas mulheres, mães principalmente, que não faz por si porque tem que fazer pelo outro, e aí elas acham que estão fazendo o melhor pelo outro, mas se ela estivesse cuidando de si, estivesse realmente se amando de fato, ela faria muito melhor pelo outro, se ela estivesse dedicando ali um tempo para si. Então, é nesse sentido que é importante a gente começar pela gente, né? Começar por si mesma é essencial para poder dar o melhor pelo outro. Então, é bem importante isso. Até tem um caso de uma mulher que eu tive uma conversa há pouco tempo atrás, e ela falou que ela começou a fazer CrossFit com muita frequência, e no início ela se sentia muito culpada, porque ela não estava deixando de cuidar do filho naquele momento, e enfim, mas aí ela percebeu que, não, é uma questão que é uma coisa que é importante para mim, a longo prazo, poder brincar com ele, né? A longo prazo eu poder
tá dando a atenção e tá ativa, né? Tá bem para brincar com ele, para quando tiver neto, enfim. E muitas vezes a gente não olha para isso, a gente só olha, né, para aquele momento, aquilo que das obrigações, o que tem que fazer, e esquece que algumas coisas são essenciais para a gente estar melhor depois, estar melhor a longo prazo, né? Então, a questão do amor próprio é essencial para a gente estar bem com a gente mesma e com a nossa intimidade, com a nossa sexualidade, né, para sentir prazer na vida, na cama. Porque se eu não gosto de mim, se eu não gosto do meu corpo, se eu fico me julgando, me criticando, eu não vou conseguir me soltar com a outra pessoa, não vou conseguir me permitir sentir prazer com a outra pessoa, vou ficar ali achando que ele tá, né, parceiro, enfim, tá olhando, não tá gostando, porque a mulher não tá gostando, né, tem muito essa cobrança. Então, é claro que é importante, sim, a gente cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa aparência, com certeza, faz parte, mas com amor, né? Uhum. Com amor, não com raiva, se criticando, mas com amor, aí as coisas fluem bem melhor. E tu que faz, tu diz que faz trabalho com mulheres, né, Jocelaine? Tu trabalha, tu faz cursos, né? Sim. O que que tu observa nessas mulheres sobre o amor próprio? Por que que elas se abandonam? Bom, a maioria relata a questão de falta de tempo, né? Falta de tempo ou falta de constância, e essa questão que eu falei antes também da culpa, porque aí pensar, eu poderia estar cuidando do meu filho, eu deveria estar fazendo isso, deveria estar fazendo aquilo, e essa sobrecarga, né? O que vem bastante é essa questão dessa sobrecarga, porque tem casa, tem marido, tem filho, tem várias coisas, e aí se sente sobrecarregada e acaba não se deixando por último, né? Tá, esse é o motivo, então, que a mulher vai se abandonando. Tá, e tu faz alguma técnica do resgate dessa autoestima, desse amor próprio? Tu ensina alguma técnica, algo assim? Sim, então agora eu estou nessa jornada de 21 dias para descobrir o prazer de ser mulher, e ali a gente trabalha várias técnicas, né, de autotoque, de autocarinho, de, de se perceber no dia a dia, de perceber o quanto que é importante estar consigo mesma, e no processo terapêutico, eu sempre trabalho com elas, resgatar as qualidades, né, resgatar as qualidades, as potencialidades, resgatar tudo aquilo que elas têm de melhor, aquilo que talvez a mulher não acredita que tem, mas alguém falou, ouviu um elogio, né? Anota isso, né? Anotar sempre tudo aquilo que vê, todas as qualidades que tem, tudo aquilo que já superou na vida, é uma técnica muito importante, essa de resgatar tudo que já superou na vida, tudo que já conseguiu conquistar, então, para que não fique só olhando para o que tem, para o que é negativo, mas consiga ver as coisas positivas da sua vida, né? Então, é uma forma que a gente trabalha e tem vários exercícios ali nessa jornada para trabalhar esse amor próprio, realmente para ela olhar e ver quanto que a vida dela tem valor, né? Tem um momento que a gente trabalha a questão de olhar o corpo no espelho. Então, olhar o corpo no espelho, não com um olhar crítico, né? Não com um olhar, tô acima do peso, tem as gorduras, enfim, mas olhar para a questão de que esse corpo, ele carrega uma história, né? Esse corpo, ele traz a história dos meus ancestrais, a história de coisas que eu já vivi na vida, tem cicatrizes, que a gente passou, ou de uma gestação, né, ou algum acidente, enfim, mas ele carrega uma história, né? Então, valorizar, acolher esse corpo do jeito que ele é, né? Essa é uma técnica bem importante, essa de olhar no espelho e acolher, né, não com julgamento, mas acolher do jeito que se é, com amor, com carinho. É muito importante para resgatar esse amor que muitas vezes no dia a dia a gente acaba esquecendo e olhando para aquilo que a sociedade cobra, e esquece do quanto é importante se resgatar e se acolher e se amar como se é de fato. E a quarta chave, qual seria, Jocelaine? Aí a quarta chave, para mim, é o resgatar o feminino.
E aí, resgatar o feminino entra um monte de coisa. Deixa eu tomar uma água aqui. Eu vejo que muitas mulheres acabaram perdendo, né? A gente acabou perdendo essa coisa, dessa conexão com o feminino, dessa conexão com os nossos ciclos, né? E isso acaba afetando muito a nossa sexualidade, porque quando eu estou desconectada do meu feminino, mas quando eu vou ter uma relação com alguém, né, se for numa relação hétero, sempre a mulher vai receber, né? E aí, como que eu vou estar aberta para receber se eu estou muito no masculino? Ou se eu estou no feminino ferido? Ou no masculino ferido? Então, essa questão de resgatar esse feminino saudável, né? Que não é que é frágil, que é vulnerável, que tem que ser submissa, nada disso, né? Mas é esse feminino que também é selvagem, né? Tem um livro da Clarissa Píncola que trata das mulheres que correm com os lobos, que traz essa questão desse feminino potente, selvagem, e, e que a gente, por muito tempo, esqueceu, de certa forma. Então, eu tenho trabalhado com as mulheres a questão de resgatar o feminino, inclusive trabalhando a expansão dos 5 sentidos, porque lá na ancestralidade, a gente estava bem mais conectada com os sentidos, né? Principalmente o olfato, era muito forte na mulher, e a gente acabou perdendo isso. Então, a gente trabalha aí nesse resgate do feminino, a expansão dos 5 sentidos, a conexão com a natureza. Então, tem exercícios que eu oriento, inclusive eu tenho livro, o livro é o Íntima de Mim, que nele eu trago também exercícios práticos, e aí tem exercícios para se conectar com a natureza mesmo, de ir para a natureza, colocar o pé na água, colocar o pé na grama, sentir o sol, sentir o vento, né, tocar plantas, enfim, e sentir que a gente acabou perdendo, né, hoje no dia a dia aí de trabalho e tudo mais, em cidade grande, a gente acaba perdendo muito isso. Mas é importante a gente resgatar essa conexão com a natureza, essa conexão com coisas simples que muitas vezes a mulher acaba perdendo. Então, essa conexão, está conectada com o feminino, com a sexualidade, todo sentido, porque, como eu falei antes, né, não tem como eu estar bem e aproveitar a minha sexualidade feminina se eu não estou conectada com o meu feminino. Então, é uma coisa que é bem importante a gente resgatar. E essa conexão aí com os ciclos, tanto o ciclo menstrual, né? Nem todas as mulheres têm esse ciclo, tem mulheres que, né, já passaram, já tiveram menopausa e não menstruam mais. E tem mulheres que tomam anticoncepcional, que tem alguma questão hormonal, que não tem esse ciclo menstrual, mas não significa que elas não podem se conectar com o feminino, né? Elas aí vão se orientar pela lua, ou, né, por alguma outra questão, mas para todas as mulheres é importante essa conexão com o ciclo. Não significa que tem que menstruar, mas que se conecte de alguma forma, que perceba no corpo como que eu estou na lua cheia, na lua nova, né? Então, eu sempre trabalho trazendo essa conexão do seu ciclo, de prestar atenção quem menstrua, que as emoções vão alterar no decorrer do ciclo, né? Então, de estar se acolhendo, de estar observando, de estar atenta a isso, né? Então, é muito importante aí nessa questão do feminino a gente estar atenta a isso, e também como a nossa vida, como nossas emoções, enfim, muda também com o ciclo lunar, e também os ciclos inverno, verão, né, primavera, outono também interferem. Eu praticamente sou uma pessoa que no inverno fica um pouco mais para baixo, assim, um pouco mais internalizada, porque eu gosto muito de sol, de calor, né, e muitas mulheres às vezes fica assim, daí às vezes acha até que está numa depressão ou algo assim, e não é só porque é o momento de estar mais interiorizada.
Então, é importante a gente estar atenta a isso, estar observando isso. Né? Então, é nesse sentido de se conectar. E também tem as fases da vida, né? Então, é adolescente, né? A fase da donzela, a fase da mulher, a fase da mãe, a fase da sábia, né? Da feiticeira, que é a mulher que já passou ali o climatério, a menopausa, e aí a anciã, que tem também a sabedoria, e todas essas habitam dentro da gente. Então, a gente está conectada com o feminino e a gente conseguir pegar a sabedoria de todas essas, né? Que também outro livro da Clarice ela traz, ser velha quando jovem e jovem enquanto velha. Né? A gente tem tudo isso, a gente tem tudo isso, a gente vive tudo isso mês a mês na nossa vida. Então, se apropriar desse poder. Né? Então, o resgate do feminino é se apropriar desse poder do feminino, dessa potência feminina. Uhum. Certo. Então, tu acha que se ela desbloquear essas 4 chaves, ela vai estar a 1000 com a sua libido. É isso? Sim, no que eu percebi na minha vida e de outras mulheres que eu acompanho, é isso, porque não tem como trabalhar tudo isso e não expandir realmente, né? Não estar conectada consigo mesma e com a sexualidade. Claro que são processos, né? Às vezes a pessoa vai soltando aos poucos, vai trabalhando aos poucos, aí vai aprofundando, e quanto mais aprofunda, melhor vai ficando. Sim, é todo um processo, né? Um processo contínuo de Sim, autoconhecimento, de autocuidado, de amor próprio, enfim, engloba uma série de questões, né? Mas eu acho bem interessante isso, porque muitas mulheres não estão muito ligadas nessa parte sexual, não sei se tu percebe isso, principalmente com o passar do tempo no relacionamento. Aí sim, aquela coisa da rotina, já não existe mais aquele interesse um pelo outro. Tu também ajuda mulheres nesse sentido, a resgatar o prazer sexual nessa relação, ou a perceber que ali realmente já não existe uma intimidade emocional, ou seja, estar com alguém que realmente te traz prazer, alguém que existe uma cumplicidade, algo mais profundo. Sim, quando a mulher que está num relacionamento, eu sempre oriento a fazer esses exercícios, incluindo o parceiro, né? Então, incluindo o parceiro, dialogando, né? Colocando a importância disso na vida dois. Né? Então, vai fazer um exercício de toque, né? Pode tocar um no outro, ao invés dela fazer, ela vai fazer sozinha também, mas também vai fazer com o parceiro. Então, é chamar ele para fazer junto, né? Porque é importante que ambos, quando que a relação, a sexualidade no casal não depende só da mulher, depende de ambos. Então, ela tem que chamar o parceiro para fazer junto, né? E ambos construírem, reconstruírem isso. Porque na sexualidade, numa relação mais longa, uma outra coisa que eu trago também no livro, as pessoas acabam se acomodando muito de certa forma, né? E não tem aquela necessidade de conquistar, né? Se torna algo, entra na rotina e acaba se perdendo muito, e o desejo, ele não é mais aquela coisa espontânea, que acontece espontaneamente, né? Não, ele precisa de um estímulo a mais para acontecer. Então, eu sempre incentivo os casais a buscar fazer algo diferente, né? Algo para apimentar de novo essa relação, para trazer para o casal isso que acabou se perdendo, né? E o Tantra trabalha bastante isso, né? Então, de buscar novas formas de se conectar, né? De estar próximo. O casal pode fazer meditação, pode fazer meditações juntos, olhando no olho um do outro, né? Resgatando aí o que os uniu lá no início dessa relação e vendo formas de renovar esse amor. Não vai ser como era lá no início, na adolescência, né? A gente muda, faz parte dos ciclos mudar, mas que se encontre formas de manter acesa essa chama, né? Que vai ser diferente, mas que tem sim como manter acesa. Né? Então,
importante no casal ter, eles buscarem essa conexão e reacender essa chama, né, que muitos casais acabam perdendo. Mas aí ambos têm que querer e para fazer isso acontecer. Né? Isso é importante, não adianta só de um lado, que daí não funciona, não tem como. Não adianta tu forçar uma coisa que é só tua, não tem uma parceria. Aí realmente não dá, né, Jocelaine? Mas assim, ó, tu passou a mensagem, te agradeço muito assim essa oportunidade. E para encerrar, qual a dica que tu dá para essa mulher que está nos escutando agora? A relação dela tá um desastre. Por onde que ela pode começar dentre tantas coisas que tu colocou agora aqui para nós? Comece se acolhendo, né? Comece se olhando com mais amor, com mais carinho, e tirando aquele peso da culpa, que muitas vezes a mulher acaba se sentindo culpada por a relação não estar bem, acha que a responsabilidade é dela, mas não, é, é os dois, né? São ambos que são os responsáveis por essa relação. Então, tirar esse peso da culpa, se acolher com amor, com carinho, buscar se conhecer melhor, buscar entender o que gosta, o que não gosta, né? Buscar dialogar com o parceiro, se preciso buscar terapia para olhar para isso, né, buscar aí se permitir mudar algumas coisas, olhar para o feminino, lembrar que a mulher e essa potência feminina que é, porque a gente merece sentir prazer na vida e na cama. Então, lembrar que você merece sentir prazer é essencial, né? Não se culpar por sentir prazer, mas se permitir e saber que é digna. Muito bem. Muito obrigada, Josiane, por essa oportunidade. Muito obrigada a você, foi uma honra estar aqui e falar um pouco desse tema que me encanta a cada dia.